aqui hoje em mais uma quinta-feira com todos vocês, nosso horário marcado. E hoje a gente tem um assunto bem bacana aí para repassar, que é sobre o AF na prática, né? Como que a gente consegue blindar as nossas aplicações web contra ataques. E hoje, um convite muito especial aqui vai estar com a gente, então, o Tomás Capiotti, ele que é um baita especialista aí que vai estar falando sobre esse tema com a gente. E eu vou precisar de um apoio de vocês também, né, Guardiões? Para que todos nos ajudem a compartilhar cada vez mais, né, sobre esse momento, sobre esses talks que a gente está fazendo. Então já se preparem ali os prints de vocês, né, as postagens, LinkedIn, Instagram, vamos impulsionar isso aí para a gente aumentar essa comunidade e conseguir levar esse conteúdo cada vez mais adiante. Show de bola? Vamos lá, então. Para quem ainda não faz parte, né, da nossa comunidade dos Guardiões Digitais, hoje somos uma comunidade com mais de 700 guardiões conectados com a gente. E quem conseguiu chegar até a gente, de repente, por algum convite, né, especial de algum amigo aí, mas ainda não está dentro da comunidade, fica o convite de acessar, então, guardiõesdigitais.com.br e ali por dentro vocês vão conseguir, então, fazer o cadastro e começar a participar com a gente da comunidade por completa. A comunidade dos Guardiões Digitais ela não fica restrita apenas a encontros remotos, né, digitais, digamos assim, mas também a gente tem alguns eventos presenciais. Em 2024, a gente teve o nosso primeiro encontro dos Guardiões em Santa Catarina. Né? Em 2025, a gente teve o nosso segundo encontro, que foi aqui no Rio Grande do Sul, durante o evento do SecOps Summit. E a gente tem bastante novidade preparada para esse ano aí, então preparem-se, né, que a gente tem algumas agendas aí já sendo definidas aqui com os próximos encontros dos Guardiões, tá? Bastante conteúdo, bastante networking, bastante interação aí com todos vocês. Somos a Introduce, somos a Supreme, né? E hoje reunindo a expertise de planejamento de TI, segurança da informação, cloud computing, tudo isso levando para as empresas, né? Para vocês, soluções completas aí para apoiar no crescimento, na evolução, né? E principalmente cumprindo o propósito aí de construir histórias de crescimento também de pessoas e negócios através da tecnologia. Né? Inclusive, esse tipo de movimento dos Guardiões Digitais é algo que a gente vai fortalecendo também cada vez mais esse propósito, né? E a gente está recebendo aí semanalmente mensagens, né, de pessoas do Brasil, do mundo afora aí também, que estão nos acompanhando, né, estão vendo bastante pontos positivos aí, e estão conseguindo evoluir suas carreiras também, utilizando um pouco desses conteúdos que a gente vai trazendo semanalmente para vocês. Então, bora lá. Algumas empresas que fazem parte, né, do nosso ecossistema, que estão nessas histórias em construção, né? Já vi que diversos dos guardiões que estão conectados com a gente aqui também fazem parte dessas empresas que estão aqui na tela. E para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo. Né? E juntamente com isso, a gente sempre repassa, né? Então, que hoje temos algumas jornadas de segurança da informação, onde a gente acaba tratando soluções de formas completas também aí para vocês. Nossa primeira jornada, a jornada de escudo digital, onde a gente entra com temas de tecnologias, né, de produtos para evoluir a maturidade, todo o nível de segurança das empresas. Temos a segunda jornada, que inclusive é de onde saiu, né, toda essa a construção aqui da comunidade dos Guardiões Digitais, que é a comunidade, que é a jornada Guardiões Digitais. Então, aqui é onde a gente trata principalmente o tema de Security Awareness, e aí levando cada vez mais conhecimento, levando conscientização para dentro dos seus negócios também. Pilares de segurança, né, uma jornada onde a gente começa a tratar conformidade, compliance, políticas, né, entrando para todo esse lado mais documental também. Jornada 4, segurança em ação, e aqui entra principalmente times de Blue Team, Red Team, né, times de ataque, de defesa, e aí evoluindo cada vez mais a segurança do perímetro e conseguindo, obviamente, né, ter toda aquela construção, né, de uma forma de uma forma em conjunto a gente consegue defender em tempo real todas as superfícies aí das empresas. E segurança corporativa avançada, onde a gente trata principalmente temas de GRC, né, gestão de risco compliance, e entra principalmente aqui com figuras como a de VCISO. Show de bola? E para o dia de hoje, Guardiões, neste talk aqui de número 29, a gente vai explorar um pouquinho sobre como que um Web Application Firewall, né, ele atua na linha de frente da proteção das aplicações web. A gente está acostumado aí diariamente de estar falando sobre Firewall, né, dentro da nossa estrutura, e hoje a gente vai falar sobre o Firewall de aplicações web, tá? E a gente vai buscar trazer para vocês aqui como, né, mitigar ataques como SQL injection,
algumas ameaças do próprio WASP Top 10, né? Criando políticas de forma eficazes e principalmente sem comprometer aquela experiência do usuário com as nossas aplicações, tá? A gente também vai mostrar alguns exemplos práticos aqui de implementação, CDNs, né? Como que o WAF se encaixa em toda aquela arquitetura que a gente fala do Zero Trust, né? E para isso, para a gente entrar nesse assunto, eu vou trazer comigo aqui hoje o Tomás Capiotti, né? Ele que é especialista em Cloud Security, ele é fundador da XLab Security, né? Um dos maiores provedores de mitigação de ataques cibernéticos da América Latina, e hoje aí com mais de 100 milhões de IPs acessando diariamente, né? Toda a plataforma aí tem todo esse controle implementado. Tomás já implementou projetos de segurança em grandes empresas de TI, de instituições financeiras, e-commerce, fintechs, né? Alguns bancos aí também. E o Tomás está com a gente para falar um pouquinho, então, de como que o porquê, né, de um AF, para que serve o AF, né, e como que a gente consegue aumentar nossas proteções e nossas barreiras com esse tipo de solução também. Tá certo? Tomás, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui de estar com os nossos guardiões aqui no dia de hoje para falar um pouquinho mais sobre as tuas expertises, né? Falei que mais da parte técnica, mas tu é um cara de negócio aqui também, né? Então tem um conhecimento muito extenso e tenho certeza que vai colaborar bastante com nossos guardiões no dia de hoje para a gente mostrar um pouquinho mais sobre esse tema. Fica à vontade de compartilhar a tua tela, que agora o palco é teu. E galera, fiquem à vontade de abrir o microfone, colaborando com a gente, mandar suas perguntas e vamos fazer o dia de hoje um webinar bem construtivo aí também. Fechou? Tá contigo, Tomás. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado, Brian. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Quero saber quando é que vai acontecer esse próximo encontro presencial aqui em Florianópolis também, né? Que tu tinha comentado. E, pessoal, é um prazer estar com vocês, falando desse tema tão importante, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês já para fazer a apresentação, mostrar o sistema por dentro e a importância disso, tá? A palestra que eu vou compartilhar foi uma palestra que eu fiz no The Developers Conference, que eu acho que tem muito fit com o nosso público que está nos assistindo aqui hoje também, uma palestra um pouco mais técnica, tá bem? E todos vocês que forem tendo dúvidas, por favor, vão mandando no chat que depois a gente pode até, se a gente tiver tempo, né, abrir um espaço aí para responder algumas perguntas do pessoal, tá? E no final ainda vai ter um presente aí para todo mundo. Então, pessoal, compartilhando minha tela aqui, primeiramente eu vou começar falando sobre a Xlabs, né? A gente é um dos maiores provedores de mitigação de ataques cibernéticos das Américas, né? Então, são em torno de 70 bilhões de requisições por dia que nós analisamos. Isso dá em torno de 3 bilhões de requisições por hora, somando todos os clientes que a gente possui, né? E nesse sentido, se a gente for analisar vetores de ataques dentro das empresas, o que que acontece? Né? Vamos criar um cenário hipotético aqui. Eu criei uma empresa, desenvolvi um sistema onde a minha empresa criou um website ali, né, empresa.com.br, e o meu sistema que eu criei, eu coloquei ele dentro de um subdomínio, né, para prestar serviço para os meus clientes. E esse subdomínio eu resolvi chamar ele de cliente.com.br, tá? Desculpa, cliente.empresa.com.br. Nesse subdomínio, o que que acontece? Se eu não implementar políticas de segurança defensiva, acontece que mesmo que eu coloque ali uma área de autenticidade ali com login e senha, com CAPTCHA ou com alguma outra política desse tipo, eu não consigo mitigar os ataques cibernéticos na sua completude, né? Então, justamente por isso, aqui até eu resolvi iniciar justamente por essa imagem aqui, né? Que a gente tem através das aplicações web, muito tráfego que ele não é legítimo, né, que são de robôs, de ataques de negação de serviço, DOS, DDoS, enfim, spammers, hackers e etc., misturado ao tráfego legítimo. E o desafio é como que a gente consegue encontrar o que não é para passar e bloquear isso em tempo real, né? Então, dentro disso, o que que a gente criou? A gente criou uma zona segura, né? Onde funciona como uma espécie de filtro de requisições web,
né, chamado de Web Application Firewall, onde esse WAF também ele está integrado com uma rede global nossa da CDN, né? Quem não tem o conhecimento do que é a CDN é a sigla de Content Delivery Network, né? Uma rede de distribuição de carga e conteúdo para fazer uma otimização de tráfego, digamos assim, tá? Alguns benefícios da CDN que não têm a ver com segurança são, por exemplo, gerar mais velocidade, performance para aplicação web e tudo mais, né? E trazer mais escalabilidade para ela. Porém, no que tange a segurança da informação, né, a gente tem ali 4 princípios básicos, né, que sobre o dado sempre que é quando a gente vai tratar ele, que é a confidencialidade, né, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade dos dados. Então, nesse sentido, o que que a gente faz? A gente tem que conseguir filtrar tudo que não é acesso legítimo para que a gente consiga fazer os bloqueios em tempo real, né? Aqui, como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, né? Então, na empresa.com.br, no cliente.empresa.com.br, eu estou falando de quê? De aplicações web, né? Onde entra as nossos APIs, o nosso SaaS, os nossos websites e por aí vai. Só que o que que acontece? Dentro aqui do modelo OSI, no Layer 7, na camada de aplicação, acontece que tem estatísticas que dizem que mais de 80% das aplicações web, elas possuem alguma falha de segurança, né? E são falhas de segurança que permitem fazer várias coisas diferentes, né? Então, pode ser desde um SQL injection, que é super comum, que tu faz injeção de comandos SQL para fazer consultas ou seleção ou deletar ou alteração dentro do banco de dados, né? Ou outras falhas de segurança que não geram acesso a dados, mas que elas podem ter um prejuízo para a empresa no sentido de imagem, né, ou financeiro, como, por exemplo, alguém explorar um cross-site scripting, né, um XSS, e colocar lá dentro do teu website quando todas as pessoas estão acessando, uma imagem de uma pessoa negra tomando um soco e a tua empresa ser acusada de racismo, né? Ou fazer algum tipo de protesto contra alguma outra, alguma outra coisa, enfim, daí vai da criatividade do hacker o que ele estiver fazendo ali dentro, né? E e essa estatística que diz que mais de 80% das aplicações web elas possuem alguma falha de segurança, ela também está correlacionada a um número de perda global com segurança cibernética, que soma, se não me engano, são 2 trilhões de dólares anualmente, né? Justamente fazendo com que as empresas elas pensem a segurança primeiramente, né? E que a gente viu um número crescente de normativas, leis e regulamentações sendo criadas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para que todo mundo tenha uma mesma régua de segurança cibernética, digamos assim, né? Então, dentro desse cenário, o que que a gente faz, né? A gente filtra todos esses ataques cibernéticos, né? E aqui eu trago exemplos de algum deles. Muitas das empresas, elas acabam se preocupando principalmente com as mitigações de ataques cibernéticos do top 10 da OASP, né? Que é o principal, um dos principais frameworks globais para a gente pensar segurança, né? Brian, só me dá um ok aí que eu só me vejo aqui, né? Eu não sei se tá tudo certinho aqui com o compartilhamento de tela e tudo mais. Tudo ótimo, Tomás. Tu tá Pode vendo o seguir. slide aqui que fala vários tipos de ataque cibernético? Exatamente, a gente tem os Tá. 10 ali do OASP. Imagina se eu tô falando sozinho aqui né? Vamos lá. Além de ataques cibernéticos da OASP, tem vários outros tipos, né, como comentei anteriormente. DDoS, scanners, Zero Days também, né? Dos mais variados tipos. Então, como é que tu se protege de uma Zero Day, né? Que é uma falha que foi descoberta hoje para ser explorada e como é que tu cria um padrão anterior à criação da Zero Day? Olha o desafio, né? Então, se não se tem referências da Zero Day, nem tu sabe o que que vai ser criado em uma Zero Day,
como é que tu está protegido contra ela também, né? Já vou abordar isso também, que tem muitas formas muitas não, né? Tem formas corretas de se fazer uma proteção cibernética pensando Zero Trust e também está protegido contra Zero Days, né? Bad bots aqui também, mitigação de ataques de injection, né? Como tinha falado anteriormente. Então, dentro desse cenário, né? O setor de cybersecurity global, a parte boa dele é que ele é organizado de uma forma única globalmente, onde a gente tem padrões internacionais que servem para te fazer e criar ferramentas ou seguir normativas de uma forma global e não local, né? Então, não tem o padrão de segurança cibernética local que tu vai sempre seguir frameworks globais. No caso de uma Zero Day, por exemplo, a gente pode estar protegido contra ela, pensando defensivamente, né? Seguindo padrões de comunicação, por exemplo, da RFC, né? E o que que acontece? Se uma requisição ela chega até a nossa plataforma, o nosso subdomínio, enfim, o nosso SaaS, nossa API, vindo fora desse padrão da RFC, o que que a gente faz para estar protegido contra uma zero day? A gente quebra o handshake TCP dessa conexão e não deixa ela passar, né? Essa mesma lógica de identificações de padrões e mitigação de ataques, ela serve para todos os ataques, tá? Então, o que que a gente faz? A gente tem que encontrar padrões do que é um SQL injection, do que não é um acesso legítimo e quebrar essa conexão para que ela não chegue até a gente. Só que essa quebra de conexão, o que que acontece? Quando vem ataques de volumetria, por exemplo, e tu tem uma infraestrutura, tu tem uma atuação da tua empresa, por exemplo, aqui no Brasil, e esse ataque ele vem, sei lá, da Rússia, da China, ou da América do Norte, se ele vier numa grande escala, muito provavelmente o teu sistema ele vai cair, né? Ele vai ficar offline, ele não vai conseguir analisar todas as requisições, o teu servidor ele não vai dar conta do recado e ele vai cair. E aí entra um dos outros benefícios da CDN que eu tinha comentado anteriormente, que é no quesito segurança, daí não de performance, velocidade, escalabilidade, que a gente consegue fazer uma mitigação de ataque na origem. Ou seja, se o ataque ele vem da Europa aqui para o meu servidor que está hospedado a minha aplicação no Brasil, eu mitigo esse ataque cibernético antes dele chegar no Brasil e antes dele ele me causar qualquer tipo de instabilidade dentro do meu sistema, né? Então eu mitigo ele lá na origem, lá na Europa, ou lá na Ásia, ou lá na América do Norte, enfim. Como é que a gente faz isso? Hoje a gente tem mais de 100 POPs, né, pontos de presença espalhados ao redor do mundo, justamente para gerar para os nossos clientes uma maior escalabilidade, performance, segurança e mitigar ataques na origem. Então, o WAF, ele possui uma integração com toda a nossa rede da CDN. É como se fosse uma espécie de dois em um. Na verdade, seria até três em um, porque ele serviria, inclusive, se a gente for fazer uma analogia, com um anti-DDoS, né? Então, a nossa rede de CDN, ela responde de uma forma inteligente para ataques de volumetria, não apenas para quebrar as requisições de ataques cibernéticos confirmados, mas também para ataques de volumetria que eles venham a vir fora de um padrão de comunicação, ou pelo menos de um padrão de sustentabilidade, né, dos nossos clientes. Então, com isso, a gente tem vários tipos de benefício também, né? Tem umas funcionalidades muito legais e únicas que só o nosso WAF ele possui, como, por exemplo, a gente utiliza hoje, acho que são em torno de 35 bots com inteligência artificial para identificar esses padrões, para conseguir analisar esses 70 bilhões de requisições por dia
que passam por nós somando todos os nossos clientes, né? Ele tem uma modalidade também que ele faz uma espécie de contra-ataque contra o hacker que estiver gerando um ataque cibernético para qualquer um dos nossos clientes, e isso alimenta uma base que nós temos de assinatura de ataques cibernéticos para conseguir identificar padrões, né? E se alguém está tentando, por exemplo, explorar uma zero day em algum cliente nosso, e aquilo a gente vê que é uma coisa nova, vem fora de um padrão e vai quebrar essa conexão, a gente atualiza em tempo real toda a nossa rede, a nossa CDN, o WAF, enfim, as assinaturas de ataque, para que todos os nossos clientes eles estejam protegidos com isso. Ou seja, se a gente percebe um ataque lá, um cliente por exemplo, de Manaus, em tempo real a gente consegue proteger também o nosso cliente de São Paulo por ele estar dentro dessa nossa rede, digamos assim, né? Aqui trago para vocês também, aconteceu um evento muito importante na nossa empresa em 2018, que teve repercussão em vários portais globais, né? CISO Advisor, o Cybersecurity, no Tecmundo, enfim, que nós descobrimos uma falha global na Oracle, né? Que permitia acesso a 2.300.000 servidores para que se fizesse um ataque de volumetria e com isso tu podia desestabilizar, inclusive, grandes portais de internet e talvez até mesmo a internet, né? Pela, pela, como é que eu posso dizer? Pela capilaridade que a Oracle tem em todo o mundo, né? Então, como que a gente identificou isso, né? A gente percebeu que, de novo, né, pessoal, tudo são padrões. A gente percebeu que tinha alguns padrões vindo de uma origem meio estranha, fomos inspecionar esse tipo de tráfego e a gente percebeu que aquilo era uma zero day na Oracle. Identificamos, notificamos a Oracle, falamos com eles e tudo mais, e isso acabou tomando uma proporção muito grande, né? Onde teve muita gente que veio atrás de nós para conversar com a nossa empresa, enfim, de fora do Brasil também, justamente por essa proatividade que o nosso SOC ele possui, né? E aqui, pessoal, já vou mostrar o sistema por dentro aqui para talvez acho que seria até interessante depois fazer um bate-bola com vocês, assim, para vocês irem fazendo perguntas e mostrar, tá? Ele tem mais ou menos essa cara aqui, já entro ali dentro para vocês verem ele funcionando em tempo real, né? Então, dentro do sistema do AF aqui, o que que acontece? A gente já faz o inspecionamento de todo o tráfego que vai passar pela aplicação web de vocês, legítimo e não legítimo, tá? E separa em vários blocos esse tráfego, né? Onde a gente tem aqui o verdinho, que seria o legítimo, e o vermelhinho, que seria o não legítimo, né? Os ataques acontecendo em tempo real. Além disso, a gente traz sempre todas as requisições que foram bloqueadas nas últimas 12 horas, requisições de robôs, comportamento humano, quantidade de eventos recebidos, e para cada evento de cada uma das aplicações de web de vocês, a gente te diz quem te atacou, qual foi o tipo de ataque, quando te atacou, de onde veio, qual foi a reação da nossa IA perante ele, para que a gente consiga justamente mostrar para vocês, com insumo em tempo real, tudo o que está acontecendo de uma forma legítima e principalmente a não legítima, que é a que dá problema, né? Enfim, e categorizando todos esses eventos por severidade, né? Então, com ataques críticos, notificações, alertas, enfim, para cada um desses eventos, nós mostramos várias informações sobre o ataque cibernético que se teve, né? Tudo isso em tempo real. Então, aqui trago para vocês algumas das informações que a gente consegue trazer, né? Então, desde do método utilizado pelo hacker, qual foi o payload, o que que ele tentou injetar dentro da URL, o que que ele tentou fazer. Aqui também o protocolo, as versões, que tipo de navegador que ele está utilizando, que tipo de código que o navegador aceita, todos os cookies do navegador que gerou
ou armazenou ao acessar aquela sessão, né? O cabeçalho indicando também que a requisição é insegura, enfim, tipos de encode, tipo de conexão que foi utilizado, se foi HTTP ou HTTPS, enfim, justamente para que a gente consiga mostrar todos esses eventos, né, de uma forma dinâmica para que vocês consigam verificar o que está acontecendo, né? Liberar algum tipo de evento, caso ele seja um falso positivo, e também tomar as medidas necessárias para caso algum evento ele seja positivo e vocês verificarem o que está acontecendo, né? A gente já pegou vários casos de um concorrente atacando o outro, e então qual é o nosso serviço, né? O nosso serviço é proteger o cliente e munir ele com a informação necessária para que ele depois ele possa tomar todas as medidas junto aquilo aquilo que ele estiver procurando, né? Então aqui também na questão da CDN, geralmente ao implementar o nosso AF com benefício da CDN, ele vai acabar gerando automaticamente para vocês uma economia no mensalmente com todo o tráfego, né, não legítimo que passa a não chegar para vocês. Então, geralmente essa economia dá em torno de uns 15 a 20% mais ou menos no billing que vocês pagam todo mês no servidor lá de hospedagem, né? E a gente consegue fazer isso através de um sistema de cache inteligente dentro da CDN, né? Que, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, os tipos de ataques, a origem, o país, qual foi a reação da nossa IA perante ele, né? E todos esses locks a gente traz eles através aqui dos eventos. Aqui agora mostrando para vocês, pessoal, em tempo real, aqui, ó, nosso sistema por dentro, tá? Peguei um caso aqui de um cliente específico, tá? Para mostrar para vocês. Então, o que que a gente tem? A gente tem as conexões aceitas, bloqueadas, cache, falhas de aplicação, erros não encontrados e mitigação de ataques de DDoS, né? Os aceitos, beleza, é o que tem que estar chegando e geralmente isso não nos gera problema, né? Mas o problema está quando a gente remove eles e começa a ver quais são os outros tipos de problema que a nossa aplicação ela está gerando. Então, aqui a gente consegue verificar, ó, em vermelhinho, todos os ataques cibernéticos acontecendo em tempo real, né? Aqui tu pode fazer, inclusive, uma analogia que são ataques orientados ao top 10 da WASP, isso aqui pode ser um SQL injection, pode ser um cross-site scripting. Se a gente for verificar dentro dos logs, daí a gente vai ver o que que é especificamente cada um desses eventos. Somado a eles, ataques de volumetria, DOS ou DDoS também, né? E depois em algumas outras informações, aqui como, por exemplo, as falhas na aplicação, que podem ser falhas, como, por exemplo, da família 500, né? Erros também que a aplicação está gerando, como que são páginas que não estão sendo encontradas, né? A cache e as conexões aceitas. Então, o nosso serviço é esse aqui. Depois que vocês implantam o nosso sistema, a gente consegue identificar para vocês todos os ataques cibernéticos que estão acontecendo. Dentro do nosso modo de atuação do AF, nós temos de dois modos de proteção quando vocês estão utilizando a nossa plataforma, né? Esses modos de proteção eles funcionam da seguinte forma: tu pode ter o benefício ali da escalabilidade, da CDN e com a inteligência artificial do AF para detectar ataques realmente confirmados, ataques complexos, assim, contra a infraestrutura, né? E o outro modo é o modo de proteção ligado, que nenhum tipo de evento anômalo ele vai passar para a tua infraestrutura, né? São esses dois modos de proteção que a gente tem no AF. Para cada um desses eventos, a gente tem que gerar inteligência sobre isso, né? Então, daí o que que a gente fez? A gente criou um Analytics, né? Justamente para que a gente consiga encontrar e classificar todos esses eventos. Então, aqui do lado, não sei se vocês conseguem perceber, ó, tem o código de cada um desses eventos que está que está passando pela aplicação, né? O que que é o código 200? Código 200 é de conexão aceita, né? O que que é o código
420, 423, pode ser, por exemplo, um ataque, um SQL Injection ou um DDoS, e por aí vai, né? Então aqui a gente tem todos os IPs e tudo mais que foram analisados, a quantidade de requisições que foram dadas entre eles, e aqui depois a gente verifica de onde está vindo esse tráfego, se tem a ver com a atuação da tua empresa, com a atuação dos teus clientes também, justamente para que a gente perceba que se eu tenho mais eventos aqui, é porque a minha empresa, teoricamente, é mais brasileira e atende, teoricamente, clientes do Brasil. Mas o que que é aquele monte de evento que está tendo, sei lá, aqui nos Estados Unidos? É legítimo? Não é legítimo? Será que a gente não tem que implantar uma regra aqui de geoblock para bloquear esses eventos? Então, é nesse sentido de inteligência para trazer a segurança como negócio, né, que a gente também tem esse desafio para conversar internamente dentro das nossas empresas, né? Falar segurança da informação como negócio, não apenas como tecnicamente uma solução para proteger o nosso perímetro, né? Brian, como é que a gente está de perguntas aqui do pessoal? O pessoal tá falando aí no chat? Hum. Legal, Tomás. Eu ia te interromper até para colaborar um pouquinho nesse ponto, tá? A gente teve, o Leandro comentou para a gente que a gente até colocou uma enquete para ver quem já utilizava o WAF, né? Quem tem um interesse ali ou está em fase de implantação, fase piloto. E o Leandro comentou que ele utiliza hoje o WAF da Cloudflare, né, para os sites e portais de clientes deles. E ele questionou se esse sistema, né, então, ou seja, se o WAF que a gente está apresentando aqui, ele se integra a algum outro WAF já implantado, porque ele identificou que as métricas que a gente conseguiu mostrar ali são muito boas. Ah, Então, que você tem como legal. fazer essa implementação em conjunto aí também, Tomás. Legal, boa. Assim, ter como tem, né? Assim como tu pode utilizar no teu computador dois antivírus, né? Normalmente. Claro que um pode afetar o outro, né? Geralmente tu vai fazer a escolha por um, mas tem como sim fazer a implantação de dois WAFs. A gente tem alguns casos de clientes que utilizam dois WAFs também. Eu conheço bem o sistema da Cloudflare, sei como ele funciona, né? Então ali tu tem que verificar primeiramente. Aqui eu estou te mostrando várias coisas que não se tem no sistema da Cloudflare, até mesmo naquele plano deles que é o corporativo, né? Que ali na Cloudflare, se não me engano, eles têm o plano lá de o gratuito, o de $20, o de $200, e depois um corporativo que daí vai para a ordem de $5.000 mais ou menos por mês, se não me engano, né? Então, aqui, o que a gente está trazendo? A gente está tentando trazer, né, o nosso desafio enquanto empresa é trazer inteligência, negócio para um setor nosso que é tão técnico e tão demandado, que é o setor de cybersecurity, né? Então, a gente tenta trazer ao máximo a questão de inteligência através de geração de valor através de dados, né? Então, para fatos não há argumentos, justamente para que a gente consiga gerar valor para o nosso cliente, né? Então, respondendo à pergunta aí, Brian, tem como sim fazer a implantação de dois WAFs, tá? Sobre a implantação, pessoal, é um procedimento que leva 5 minutos, tá? É muito simples. Então, falando rapidinho para vocês como é que ele funciona, ali onde vocês, na zona de DNS de vocês, onde registraram o domínio, né? Vocês vão ter ali vários tipos de registro, né? UAU, TXT, enfim, e vários outros. No registro CNAME, vocês vão apontar para o valor da nossa solução e vão salvar aquilo com TTL de 1 minuto, minuto mais um propagou, e todos esses gráficos aqui eles começam a ser construídos em tempo real, já para analisar, inspecionar o tráfego e fazer os bloqueios, tá? Então, é um procedimento bem simples, é bem similar ao procedimento, inclusive, da Cloudflare, né? E e sobre a parte de implementação também, geralmente, após a implementação, o que que a gente vai fazer? A gente entra no modo de apenas detecção para verificar qual é o padrão de tráfego, digamos assim, do nosso cliente, né? Para que a gente consiga entender que, por exemplo,
A API de um delivery de comida que está protegida pela gente, ela tem mais picos de tráfego, geralmente iniciando 11h30 da manhã, indo até 1h30 da tarde, e depois tem um outro pico de tráfego, que é às 8h30 da noite, quando o pessoal está pedindo comida. Então, assim, esses picos de tráfego, essas ondas, enfim, para a gente conseguir identificar os padrões, o sistema ele identifica automaticamente, mas por padrão, a gente, depois de implantar, a gente entra nesse modo de apenas detecção, onde o cliente já tem o benefício da CDN, da IA, do DDoS, de ataques complexos confirmados e tudo mais pela inteligência, mas a gente não entra com o modo de proteção ligado, né? Somente em casos de clientes que ah, chegam na gente que estão sob ataque. Aí sim. Aí a gente parte daquele conceito que a gente estava conversando, Brian, que é de zero trust. Então, se estou sob ataque, o meu pensamento é vou fechar tudo e vou abrindo aos poucos, né? Justamente para que nada passe. Tem mais alguma outra Ótimo, aí, Brian? maravilha. Tem sim, a próxima que é do meu xará aqui, inclusive, né? Não descrita, mas a gente fala. Então, o Brian nos mandou aqui uma questão também, eh, perguntando o seguinte, Tomás: a ferramenta identifica e gera alertas quando requisições são interceptadas e modificadas com o objetivo de acessar informações sensíveis que não foram devidamente tratadas no desenvolvimento do software? Perfeito. Exatamente. Exatamente isso. Em outras palavras, se o teu desenvolvedor criou um BO ali, a gente consegue identificar que foi mal programado, saiu dando get para tudo que é lado lá, né? E a gente não deixa um ataque passar. Esse conceito, respondendo a pergunta, é o conceito de virtual patching. Então, apesar da tua aplicação web ela ter alguma vulnerabilidade de segurança, estar instável ou ter alguma vulnerabilidade de segurança conhecida por falha interna ou até mesmo por não conhecimento, que é natural, todos nós somos humanos, né? Não conhecimento do programador, na cultura de DevSecOps, tu tem a proteção sobre o perímetro e que aquela falha de segurança ela não se torna possível de exploração. É exatamente essa explicação. É o que a gente chama de virtual patching, né? Maravilha. Tem um questionamento do Vinícius, mas antes eu vou só puxar um outro que veio aqui no chat para a gente também, que liga um pouquinho, tá, Tomás? Eles pediram o seguinte: como garantir que o AF não cause falsos positivos e bloqueios indevidos? Tem um Boa, pouquinho ligado também à questão de monitoramento que tu comentou, né? excelente pergunta também. É uma pergunta bem recorrente essa. Por padrão, como eu te falei, né? Então, a gente implementa ele apenas no modo de detecção, justamente para que nenhum falso positivo seja bloqueado. Começa a perceber esse comportamento de tráfego, né? E aí a gente vai liberando as regras aos poucos, né? Então, isso é o caso de uma empresa tradicional que chega através da gente para fazer a implantação de um AF. O outro caso é de alguém que está sob ataque. Então, é melhor eu bloquear e até mesmo ter um falso positivo do que eu deixar um ataque cibernético passar. Então, em um a gente entra no modo mais restrito, digamos assim, restritivo, e o outro a gente vai fazendo a implementação, digamos assim, por camadas, né? Justamente para que a gente consiga entender qual é o comportamento do tráfego em cada uma das aplicações web. Então, como eu te disse, a gente tem clientes de vários setores, então tu imagina a complexidade que é para um sistema ele identificar padrões em cada uma das aplicações web, em cada uma de cada um dos subdomínios, enfim, então um banco é uma coisa, um e-commerce é outra, um gateway de pagamento é outra coisa. Um time de futebol que está protegido pela gente é outro. Uma corretora de Bitcoin é outro padrão. Então, são padrões, são diferentes padrões. Nenhuma aplicação web vai ser igual a outra, né? Então, a forma como é feita, pela nossa experiência, para fazer esse tipo de liberação, é de uma forma entendendo o comportamento do tráfego do cliente, porque geralmente ele não sabe nos contar essa informação, e o sistema ele é inteligente para conseguir identificar
esses picos de tráfego, identificar os ataques cibernéticos, identificar que alguém, que mesmo no modo de apenas detecção, tem uma vulnerabilidade lá dentro e que alguém malicioso está tentando explorar ela, e ele fazer o bloqueio dessa conexão, né? Como eu contei para vocês anteriormente, pessoal, a gente trabalha com padrões de segurança cibernética, né? E esses padrões são padrões de conexões legítimas e não legítimas. Só que o nosso desafio ao longo de todos esses anos foi o quê? Colocar essa inteligência para dentro do nosso SaaS para que ele consiga identificar esses comportamentos, fazer os bloqueios legítimos. Mesmo assim, né? Você tem aqui vários itens aqui no menu lateral aqui que se dá para fazer, dá para acessar. Depois nem teria como a gente explorar tudo só em uma hora aqui. Mas tem, por exemplo, aqui um verificador de blacklist, né? Então assim, ó, tu pode nos passar tanto a tua whitelist, né, de quem tem que acessar determinada parte do sistema para que consiga fazer as, sei lá, atualizações necessárias. Então isso a gente coloca todos esses IPs aí em whitelist, mas também tu pode verificar se tem um bloqueio interno que não deveria estar acontecendo no nosso verificador de blacklist para ver se ele foi de fato bloqueado, né? Ou se não, acionar o nosso suporte ali, que nós temos o 0800, né? Se você respondia a pergunta, Brian. Maravilha. Sim, foi bem claro, Tomás. O Vinícius colocou aqui para a gente também qual o nível de complexidade de migração, por exemplo, de um ambiente AWS. Ele até praticamente respondeu aqui, né? Acho que você já falou sobre apontamento de DNS, e isso já seria a resposta correta, apontando minha aplicação diretamente para a solução de vocês. É isso aí, né? Implementação praticamente faz o ajuste do DNS e toda a requisição passa a passar, então, pelo WAF da Xlabs, né? Nossa. Exatamente, exatamente. E aí, por trás disso, daí a gente vai entregar lá para a tua AWS, que pode ser um IP, ou se não me engano, na AWS é um ELB, um Elastic Load Balancer, que tu pode ter ali um conjunto de IPs respondendo pela tua aplicação, né? Então, daí o que que a gente precisa? A gente precisa saber qual é a URL que a gente está implantando o WAF e para onde a gente entrega o tráfego limpo, né? Que pode ser para um ELB, pode ser para um IP, pode ser para, enfim, depende do que o cliente ele utiliza lá. Tanto a AWS, Azure, GCP, enfim, qualquer cloud que ele utilize, a gente não entra lá, a gente nem chega até lá, né? A gente apenas entrega o tráfego limpo para todas as requisições que acessarem aquele domínio, né? E aí tu vai perceber no billing todo mês lá da AWS que no mês passado tu pagou tanto por tanto de tráfego, só que o tráfego ele reduziu e o tráfego que reduziu era um tráfego que não deveria estar chegando para ti, de bots, de scanners, robôs, ataques e etc. Que a gente faz esse bloqueio, né? Então, tem um saving mensal que a gente já percebeu, assim, várias empresas depois nos passam esse tipo de feedback, porque também é um dado que a gente não tem acesso, né, pessoal? Quanto tu paga por mês na AWS, mas eles falaram que tem esse saving, sim, que fica na ordem mais ou menos de 15 a 20% do valor mensal que tu paga sem ter uma proteção de perímetro, né? Hum. Legal, show de bola. E Tomás, conta um pouquinho para os nossos guardiões aqui, como que a gente consegue lidar com aplicações legadas também utilizando o WAF, né? A gente sabe que hoje até o Leandro comentou aqui que utiliza o WAF da Cloudflare, né? A gente sabe que a Cloudflare tem algumas limitações ali, como tempos de timeout de conexão, né? Alguns detalhes ali. E muitas vezes a gente vê empresas que têm uma aplicação legada, né? Com um framework mais antigo, está utilizando ali uma linguagem, uma versão que já está defasada, mas a gente sabe que quando a gente está falando de desenvolvimento, para fazer uma mudança rápida, né, atualizar isso não é tão simples assim. Então, como que o WAF ajuda também nesse tipo de proteção, pensando nesses ambientes mais legados? Uhum. E é a realidade do brasileiro, na real, né? Tem muitos sistemas legados que daí o sistema ele vai ficando grande, ficando grande, ficando grande, e ao invés de se desenvolver um sistema novo, por como ele está tão grande, né? Tu simplesmente vai só colocando band-aid, na verdade, né? O que que acontece? Nos sistemas legados, de novo, a gente cai no mesmo conceito do Virtual Pet. Mesmo que ele possua limitações ali,
como tu comentaste ali, Brian, da limitação ali da Cloudflare, a gente consegue fazer liberações de regras por cliente, por URL, ou por aplicação, ou por sistema, enfim, entenda como quiser. E essas flexibilizações vão desde, por exemplo, um aumento de um rate limit, né? Que cada aplicação ela pode possuir um rate limit diferente, por exemplo. Né? O que que é o rate limit, pessoal? É, sei lá, numa área, vou dar um exemplo simples aqui, numa área de login, por exemplo, a gente tem ali implantado numa URL que a gente tem um rate limit de 100 requests por, por segundo, né? E aí a gente começou a ter problema. Então, o que que a gente faz? A gente consegue diminuir de 100 para, sei lá, 40 o rate limit, justamente porque o comportamento humano é meio difícil ele fazer 40 requisições legítimas, né, por segundo. Então, teoricamente, ele é um scanner, ele é um robô. Em clientes que a gente pega também, assim, que utilizam no site institucional da empresa, o WordPress. Né? O WordPress tem o famoso arquivinho lá, né, que se dá para explorar, chamado XML RPC. O que que se faz naquele XML RPC? Tu consegue testar centenas, milhares de senhas por segundo, né? Ali dentro da página do WP Admin, justamente para tentar conseguir o acesso ao admin do WordPress, do cliente, e através disso tu fazer qualquer tipo de alteração dentro do site, ou instalar algum plugin. O WordPress também tem muitos problemas de plugins lá, né? Que tu vai instalando ali os plugins sem saber muito a origem deles, né? Então, tanto sistema legado quanto sistemas conhecidos por terem ataques cibernéticos, a gente consegue implantar essas regras por cada peculiaridade de cada um sistema, né? Então, isso pode ser replicado depois de uma forma para todas as outros sistemas que o cliente ele possui, né, dentro para toda a organização, ou a gente trata cada caso de uma forma diferenciada. Aí dificilmente vai conseguir isso lá no Cloudflare, assim, porque o sistema deles é um sistema muito bom, né, enfim, são os líderes globais, enfim, né, de WAF, de CDN, mas essas peculiaridades, assim, e integrações, eu acho que eu vejo isso como um diferencial nosso, assim, justamente pela essa, essa minúcia que a gente consegue chegar de regras em cada uma dos sistemas e das aplicações web, né? Maravilha, show de bola. Acho que por resposta aqui foi bem rico aqui o conteúdo também. A galera já agradeceu aqui. O Leandro comentou de novo, né, que as métricas aí são muito boas e realmente diferencial, né? Difícil a gente encontrar aí soluções no mercado que a gente acaba visualizando nesse formato e com essa facilidade também, né, Thomas? É verdade. Tu criar, não tem como tu criar um AF hoje, porque um AF é muito complexo, né? A gente tem mais de 10 anos, se não me engano, são 11 anos, 11 ou 12 anos ah, que a gente criou o nosso e a gente vem melhorando. Não é nem ano após ano, é dia após dia, né? E justamente verificando, assim, para onde o mercado de segurança da informação ele anda, né? E também tem muitos feedbacks que a gente chama de clientes parceiros, né? Que às vezes eles pedem um recurso a mais e a gente verifica que aquele recurso a mais ele tem valor não só para ele, mas também para os outros clientes. Então a gente lança atualizações do sistema e tudo mais para gerar mais inteligência para todos os clientes através de um único, né? A gente faz rodados com clientes assim direto também selecionando alguns clientes, assim, independente de tamanho, grande, médio, pequeno, enfim, para fazer recortes de melhorias a nível de funcionalidades, para ver se o nosso roadmap de produto ele está alinhado também com as demandas dos clientes, né? E também tem um outro recurso aqui, pessoal, que eu queria mostrar para vocês.
Bom, aqui tem os eventos, tudo mais que eu já mostrei para vocês ali anteriormente, né? Os logs aqui, então tu consegue fazer o traqueamento aqui de todos os eventos, te mostrando exatamente por onde veio esse ataque, né? Qual foi o IP, qual é o ISP, o Internet Service Provider e tudo mais, o conteúdo, se isso aqui, no caso, boa pergunta ali falando não me lembro quem é que fez a pergunta sobre o falso positivo. Se isso aqui é um falso positivo, então o que a gente faz? Tem um botão aqui de bypass, né? Então tu quer liberar esse acesso aqui ou não, né? Então daí tu pode fazer essas análises, né? Tu tem autonomia dentro do sistema justamente para poder fazer todas essas análises. E aqui também, pessoal, uma das nossas novidades, que isso aqui também tu não vai conseguir encontrar na Cloudflare, é justamente a gente fazer, é como se o Afel tivesse um assistente aí dentro da tua empresa, né? Que daí tu pode perguntar para ele se aconteceu alguma coisa específica, num evento específico, numa URL específica, que foi legado ou não, se teve ataque, e etc. Né? Então aqui eu vou skin the game aqui, deixa eu colocar, vamos perguntar aqui, analise o tráfego das últimas 12 horas e identifique padrões. Vamos ver aqui o que ele me retorna. Quem sabe faz ao vivo. Um Vamos assistente na prática. pensando aqui, ó. Skin the game total, né? Vamos lá, então aqui, ó. Vamos analisar o tráfego das últimas 12 horas, o volume total das últimas 12 horas foi de 600 MB, o total de requisições de 17.690, identifica o tráfego moderado. Aqui, lembra, pessoal, que eu falei lá para vocês dos códigos ali de conexões aceitas, né? Conexões legítimas, que é o 200, né? Então, aqui foram 79,9% das requisições, distribuição geográfica, o tráfego se distribui na maioria dos acessos nos Estados Unidos e no Brasil, com uma presença significativa em Portugal, Índia, o top das URLs, IPs com mais requisições, insights específicos, entendeu? Então, qual que é a ideia? É justamente, de novo, pessoal, gerar inteligência através de uma plataforma que, em tese, ela sempre foi vista como técnica, né? Como é que a gente, de novo, desafio, como é que a gente traz a segurança para a inteligência do negócio e não apenas para um serviço que eu não vou falar commodity internamente, mas eu vou contratar segurança porque eu tenho que me proteger, mas eu tendo dado, eu consigo gerar inteligência através dele e gerar valor para o meu negócio. É isso que a gente estava conversando, inclusive, né, Brian, lá no Secop Summit. Então, esses diferenciais, assim, eu acho que são muito importantes para trazer para o dia a dia, né, de quem vai operar o sistema, né? Então, aqui a gente tem diferentes perfis dentro desse nosso webinar aqui também que estão participando, né? Alguns deles vão estar olhando todo dia para os painéis aqui que eu acabei de mostrar e tudo mais, mas ele não pode ir lá e fazer tudo na unha, no dedo, enfim, né? Ele tem que ter uma inteligência por trás que faça isso para ele, né? E que aí ele, enquanto especialista de segurança, coordenador de segurança, gerente de segurança, ele analisa aquela informação e traga isso de uma forma relevante para o negócio. Eu acho que é aí que está o grande valor do que a gente está fazendo aqui. Legal, muito bom. E enquanto estava falando aqui, Tomás, o Maurício Corrêa, CTO aqui da X-Labs, né? Tá Meu colaborando com a sócio. gente no chat também. Legal, Uhum. show de bola. Maurício, bem-vindo. Se quiser abrir tua câmera e entrar com a gente, que fica bem à vontade também, tá? O pessoal questionou aqui se existem planos, né, de utilizar IA no AF.
E aí, Maurício já respondeu aqui que desde 2015, né, é utilizado IA na Edge, já ajudando a detectar padrões de ataques confirmados. E que essa última demonstração ali foi justamente do agente inteligente que ajuda a fazer esse tipo de análise, né? E é legal que esse tipo de análise, inclusive que o Tomás mostrou, ele ajuda bastante até na construção de relatórios, né? Às vezes o pessoal precisa demonstrar informações ali para corpo executivo, né? Levar isso para board, então a gente consegue facilitar bastante também a busca desse tipo de informação aí de uma forma bem prática. Legal. O Adriano questionou aqui. Desculpa, Tomás. Não, exatamente. Maurício, eu sei que tu não gosta muito de ligar o webcam aí, mas participa aqui junto com a gente quando eu falo aqui sobre relatórios, responda a próxima pergunta do Brian. A gente gera, o cliente ele pode fazer em tempo real, né? Solicitar ali as informações que o próprio sistema vai responder de uma forma resumida, granular ou específica para ele todas as informações. Mas mesmo assim, sim, a gente tem 3 planos do AF, né? E que a gente gera relatórios periódicos, né? Mensais, quinzenais, semanais, enfim, dependendo do tipo de negócio do cliente e da demanda dele. E sobre os planos e tudo mais, né? Não posso me esquecer de dar o presente para todo mundo que eu tinha comentado anteriormente, né? Logo mais já comento. Sobre esses planos, além de serem planos que tu vai escolher os recursos técnicos que o AF ele vai possuir, eles basicamente eles se alteram através da quantidade de tráfego que vai passar pela gente, né? Então ali, se tu tem uma infraestrutura com, sei lá, que no somatório de todas as tuas aplicações web, ela possui 1 tera de tráfego mensal, então daí tu entra no plano de 1 tera de tráfego mensal. Se tu tem 20 teras, se tu tem 500 gigas, isso tudo a gente vai fazer uma mensuração para ti, né? Para construir alguma coisa específica para a tua empresa, porém em 3 caixinhas, digamos assim, diferentes ali, que são os nossos planos de WAF, né? O que tu estava falando, Brian? Show de bola. Teve um questionamento do Adriano aqui para a gente, que ele questionou o seguinte: configurando o Cloudflare com Xlabs, não se torna mais lento o acesso às aplicações? Não se torna mais lento, porque, de novo, né? Falando sobre a lentidão, o benefício do nosso sistema para combater lentidão é a nossa própria CDN, né? Que daí, naqueles 100 POPs espalhados ao redor do mundo que a gente tem, além de mitigar o ataque na origem, a gente vai carregar toda a parte estática e pesada da tua aplicação em partes em cada um desses POPs, né? Então, HTML, CSS, imagem, vídeo, etc. Então, e outra coisa que a gente faz 2 recortes antes e depois da tua implantação. Então, antes de tu apontar o CNM para nós, a gente vai fazer uma análise da aplicação web para te mostrar em número uma coisa que muitas vezes é difícil de tu tangibilizar, que é quanto mais seguro tu passou de ontem para hoje e quanto mais performático tu conseguiu ficar de ontem para hoje em número, né? Então, daí a gente faz 2 recortes, um antes e um depois, justamente para mostrar a questão de performance e velocidade, que foi o objeto da pergunta. Ali nos slides ali que tinha da palestra, tem até um case de uma multinacional, cliente nossa, que, se não me engano, foram 11 vezes mais rápido que as aplicações deles, em média, ficaram fazendo o procedimento de implantação. Show de bola. Mais uma aqui, Tomás, acho que já está batendo o tempo, mas acho que a gente consegue estender um pouquinho, né? Tranquilo. Vinícius comentou: esse bypass que você comentou anteriormente sobre o falso positivo não cria uma política muito permissiva? Boa pergunta. Posso responder ela, mas eu queria envolver meu CTO aqui. Já está com o chat, com a câmera ligada aí, Maurício? Com a câmera não, porque não tô tão bonito assim. Normal, Mas, normal. Não, mas mas legal. Responde essa aí, Maurício, do bypass aí, se torna uma política permissiva ou não. tranquilo. Na realidade, não, né? Porque quando a gente está solicitando um bypass ou quando a gente está
fazendo um bypass na nossa plataforma, existem outras milhares ou centenas de regras que vão cobrir, por exemplo, aquele bypass ali que foi solicitado. Então, por exemplo, foi solicitado um bypass ali para uma variável que pode ser um código PHP que está saindo da aplicação web, entendeu? Mas a gente consegue pegar outras variáveis ali de PHP injection, por exemplo. Então, muita questão uma assinatura cobrir outra, né? Como a gente faz, né, na segurança normal. A gente sempre faz ali uma coisa como fallback, né? Ou seja, alguma coisa que deu falhou ou algo assim, a gente tem alguma outra para suprir aquela assinatura que falhou ou até mesmo foi adicionada como bypass. Uhum. Ótimo. Show de bola. E Maurício, ele não é um bypass completo, né? Às vezes a gente fala bypass, o pessoal pode pensar, mas eu tô passando tudo. Na verdade, não. Tá passando especificamente aquele item, né? Que teve o controle, mas todo o restante ainda continua fazendo a validação, né? Exatamente, isso mesmo. Maravilha, show de bola. E eu vou aproveitar que tu ainda está aqui com a gente, né? E o Romero comenta de novo aqui se já usa IA para situações positivas e se tem a tomada de decisão. É exatamente isso. A gente já tem a tomada de decisão. Na realidade, a gente foi um dos primeiros WAFs, se não o primeiro WAF no mundo a ter um agente de IA. Então, dentro da borda lá da nossa rede, a gente tem um agente que ele vai pensar ali em questão de milissegundos, microsegundos até, e identificando um padrão anômalo, ele vai tomar uma reação. E essa reação ela é distribuída lateralmente em toda a nossa rede, né? Então, por exemplo, o cliente A foi atacado por um dispositivo lá na Ásia. O nosso dispositivo na Ásia, ao identificar aquilo ali, na borda, ele vai distribuir para as outras bordas nos demais continentes, né? Então, é uma coisa que ela vem para agregar e ela já tem, sim, uma reação, né? A reação é justamente adaptar a nossa rede ao ataque que está sendo percebido. Show de bola, ótimo. Beleza, gente. Pessoal, agradecendo aqui a resposta dos questionamentos. Tem bastante colaboração aí, bem bacana. E como a gente já estamos chegando aqui no final, né, Tomás e Maurício, e como o pessoal está colaborando bastante com a gente, eu queria propor um desafio rápido aqui. Sei que o Tomás tem uma oportunidade aí, né? Já vai falar um pouquinho também, mas eu queria pedir para todos vocês, quem está com a gente aqui ainda, para a gente abrir a câmera rapidinho, só para tirar um print dessa tela aqui e registrar esse momento aqui que tem bastante gente colaborando com a gente. Quem topa aí o desafio? Boa! Legal, gente, isso aí. Alguns demoram mais, né? Arrumando um pouquinho ali, se preparando. Show de bola. Boa. Isso aí. Eu vou tirar um print rapidinho aqui, depois a gente vai compartilhando isso nas nossas redes aqui também. O Leandro Soares falou que foi arrumar o cabelo. Corre aí, Leandro, vamos lá. Pessoal, depois do print aqui, eu vou falar para vocês aí o que a gente pensou especialmente para os guardiões, tá? Legal, gente. Print feito, vamos lá. Tá contigo, Tomás. Fica à vontade. Pessoal, então assim, curto e grosso, tá? Direto e reto. Esse benefício que a gente pensou para Guardiões não é desconto, não é um cupom, não é um voucher, não é isso, tá? Mas todos vocês que quiserem testar o nosso sistema e verificar, que nem eu fiz aqui, skin the game na prática, a gente vai dar um mês gratuito para vocês aí testarem, tá? Uma cortesia nossa. Então, vocês podem escolher qualquer aplicação web que vocês tenham, enfim, para testar o sistema, e isso está sendo gerado para vocês porque a gente tem muito apreço e muita proximidade com o pessoal da Introduce, e a gente quer estender isso a todos vocês, guardiões, aí, justamente para a gente ter uma comunidade mais segura, tá? A gente vai pedir uma única coisa em troca para vocês, que é um comentário no final desse período de cortesia, para que vocês, enfim, nos digam
se tem mais alguma coisa para que a gente poderia agregar, alguma outra funcionalidade que vocês gostariam ali dentro. Se foi tudo perfeito, pode nos dizer de uma forma breve ali também que esteve tudo ok. E se não gostaram, também não tem problema nenhum. Vocês podem nos dizer isso, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, tá? E depois aí, ou se não, qualquer um de vocês quiser me acionar aí pelo LinkedIn, sempre respondo ali de uma forma bem rápida também, tá bom? E aí vocês podem entrar em contato comigo, que daí eu passo ali todo o nosso procedimento ali de como é que ele funciona, e você só tem que fazer uma coisa, que é escolher qual aplicação web que vocês vão querer utilizar, tá bem? Show de bola, gente. E aí, exclusivamente para quem está conosco, né? Aqui hoje, todos os guardiões aí. Com E o Tomás está com a certeza. gente também dentro da comunidade, tá? Então, fiquem à vontade em mandar seus questionamentos ali na comunidade, colaborando por ali, podem chamar a gente por ali também, e a gente vai ajudando nesse tipo de construção aí, e, obviamente, né, com aquele intuito e objetivo de sempre estar melhorando e evoluindo o nível de maturidade de vocês perante a segurança da informação também. Show de bola, gente. A gente bateu o nosso tempo aqui, mas aproveito para a gente finalizar convidando novamente, né, todos que ainda não fazem parte da nossa comunidade, entrem então no guardiõesdigitais.com.br e já fiquem por dentro de tudo que está acontecendo aí com todo esse movimento. Fechado? Como Fechou. sempre, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, temos o nosso horário marcado, né, com vocês aí, trazendo cada vez mais aí conteúdos interessantes e especialistas de peso, né? Então, Tomás, te agradeço novamente por ter aceitado esse convite, né? Por ter estado com a gente e com nossos guardiões do dia de hoje, passando um pouquinho do conteúdo, demonstrando tua solução aí também. Agradecer também ao Maurício, que colaborou bastante com a gente aqui, né? Agora no finalzinho ali, demonstrando também um pouquinho mais tecnicamente todos esses detalhes. E, guardiões, seguimos pela nossa comunidade. Que tiverem de dúvidas, fiquem à vontade. Nosso time vai fazendo contato com vocês. E vamos lá construir esse mundo mais seguro aí. Isso Certo? aí. Contem com a Um gente. abraço, Tomás, pessoal. brigadão. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Guardiões, até a Merece. próxima. Tchau, tchau.